Olá, muito boa tarde em Moçambique, boa tarde mundo, bem-vindo ao Jornal das 13. Celebra-se hoje o Dia Internacional do Trabalhador e a OTM Central Sindical diz que o desemprego poderá aumentar devido à pandemia da Covid-19. Por outro lado, o governo diz que vai salvaguardar os direitos da massa laboral para que não seja lesada. Depois de mais de 130 anos em que os trabalhadores em todo o mundo celebram esta data com manifestações nas ruas, este ano, infelizmente, tem que ser em casa. Queremos chamar a atenção para que nenhum empregador se aproveite desta pandemia para despedir trabalhadores ou violar os seus direitos. Há sinais bem visíveis de que, com a combinação de vários fatores anormais no nosso país, novo coronavírus, a malária, a cólera, tensões militares, secas ou cheias, ciclones e hoje, a pobreza extrema vai atingir muitos concidadãos. As relações laborais começam a seguir um caminho extremo e a taxa de desemprego não tardará em atingir fasquias bem elevadas e assustadoras. Até o momento, 514 empresas empregando 15.622 trabalhadores comunicaram o ajustamento funcional desde a cessação definitiva das suas atividades com pagamento de indenizações, férias coletivas, redução de carga horária, teletrabalho e suspensão temporária de contratos de trabalho com o pagamento dos salários no quadro legal do artigo 123 da Lei do Trabalho em vigor. Apelamos ao Estado para que reforce a sua responsabilidade de proteção dos cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis, fornecendo-lhes meios de sobrevivência. Os trabalhadores moçambicanos do rumo a Maputo, pelo trabalho que têm realizado em prol do desenvolvimento do nosso país Moçambique, mas também na criação de condições de vida das suas famílias e na produção da riqueza nacional. Hoje comemora-se esta data numa situação atípica, por isso fazemos as nossas palavras, as palavras do secretário-geral, dizendo que devemos todos abraçar as medidas de prevenção da Covid-19, porque precisamos que cada um de nós assuma que esta doença, a única forma de não alastrar para mais famílias moçambicanas é cada um seguindo rigorosamente as medidas de emergência decretadas pelo governo, anunciadas pela Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Inhosse. Na sequência das celebrações sobre o Dia Internacional do Trabalhador, a massa laboral diz que a propagação da Covid-19 vai tornar a vida cada vez mais difícil. É preciso ser o gestor de vida, e para ser um gestor de vida em todas as áreas, acabo não sendo só eletricista, acabo sendo um gestor de quase tudo. E não posso reclamar porque não está fácil para ninguém e acredito que o mais importante é nós termos consciência, redobrarmos os esforços e caminharmos para frente. O salário não é suficiente, a pessoa vai se endividando, depois recebe o salário, tem que pagar as dívidas e resta pouco. Não chega mesmo para todas as despesas. Não vamos dizer que não temos um salário assim satisfatório para a nossa situação econômica. Pior neste momento em que nos encontramos, porque estamos a enfrentar muitos desafios. As pessoas estão a subir renda por causa dessa situação, dessa doença. Então está muito complicado para todos. Apesar daquele que vive na base do salário mínimo, eu devo dizer que ele tem família por dar assistência. Isto não está a ser tão fácil, face também a subida de preços, porque algumas pessoas tendem a fazer subida de preços de forma arbitrária, embora as atividades econômicas tenham passado por lá, mas há quem pensa que pode lograr algum dividendo fazendo isso. Eu acho que não está fácil e era de apelo que essas pessoas que tendem a subir os preços para ganhar alguns dividendos pensarem um pouco mais para aquele que não tem nada, né? E manter os preços. Sim, eu acho que ele deveria merecer uma atenção especial. Na verdade, ele é um trabalhador. É trabalhador, está vinculado num contrato do Estado. Então, existe um órgão lá que zela por preocupações dele.
Então, face a essa situação, eles podiam pensar, ver o que é que pode-se fazer para subsidiar pelo menos esse período aqui, que é para ele conseguir aguentar com as situações durante o período de coronavírus. Mais de 300 trabalhadores de uma empresa chinesa na província de Sofala reivindicam salário e indemnização, concretamente na cidade da Beira. Sem se preocuparem com os riscos impostos pela Covid-19, pouco mais de 300 trabalhadores da fábrica de chinelos que cita no bairro do Vaz, na cidade da Beira, dirigiram-se à empresa esta quinta-feira, onde não laboram desde 28 de março último devido à pandemia, para exigir o pagamento de um mês de salário que o patronato diz não terem direito, mas assegura que pode dar emprestado. A posição do patronato não foi acolhida com satisfação, pois, de acordo com a massa laboral, a lei preconiza que, em situações de emergência, o patronato pague pelo menos 75% do salário no primeiro mês. Estamos aqui a reivindicar o nosso salário. Desde data 29 que nós tivemos a miséria que nós tivemos dos dias trabalhados e da existência do coronavírus, não estamos a ter salário. Até então, não sabemos como vai ser de hoje em diante, porque o decreto diz que nós podemos ter o nosso salário, o 75%. O segundo mês, 50%, o terceiro mês, 25%. Nem o 75% nós temos, nem o 50% nós temos, nem o 25% nós temos. E nós estamos... A direção faz passar que essa empresa não existe. Contra tudo e todos, a empresa procura tirar vantagens do estado de emergência, despedindo os trabalhadores a troco de 6 mil meticais. Na data 28, a empresa pagou o valor do mês passado que nós já havíamos trabalhado. Então, até que o momento, a empresa chegou o momento de dizer e obrigar o trabalhador a vender o contrato. Não importa quantos dias tem, quer dizer, quanto tempo que esse tal trabalhador esteve cá a trabalhar nessa tal empresa. Todo mundo, alguns vê 6 mil meticais, não importa se 2, 3 anos, 6 mil, 3 mil meticais. Então, isso para nós já não está a dar. Somos obrigados a vender o contrato e para mim seria benéfico indemnizar-se todo mundo. Todos os trabalhadores indemnizar. Situação idêntica ocorreu no mesmo período do ano passado por conta do ciclone Idai. Para que desta vez não se repita, a tentativa dos trabalhadores de buscar solução a outros níveis foi bloqueada por ameaças. Um dos nossos colegas sofreu aqui dentro. O que aconteceu? Ele foi queixar para deixar de trabalho. Quando chega lá, tentou fazer qualquer maneira, mas também eles não fizeram nada. E o próprio chinês veio falar na nossa cara, dizer, esse aqui vai queixar para mim, não sabe que eu sou amigo de polícia, eu pago lá a polícia, vocês podem queixar onde vocês quiserem, polícia, eu não sou amigo, eu pago polícia. Foi isso que ele disse na nossa cara. Cansados de serem explorados, estes recorreram à imprensa. Fica a revolta dos trabalhadores e a OTM sindical diz que o patronato deve pagar o salário aos 300 trabalhadores na província de Sofala. A fábrica de chinelos foi palco esta quinta-feira de um conflito laboral resultante da recusa por parte do patronato em pagar salários correspondentes aos primeiros 30 dias do estado de emergência sanitária pelo fato de não terem estado a laborar. A confusão instalada chegou aos ouvidos da imprensa e da Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical, pelo que, mercê à nossa presença, chegou-se a um consenso entre o patronato e mediadores de pagar 50% do salário base a partir de segunda-feira, segundo palavras de José Maziv, representante daquela Organização dos Trabalhadores neste país. A direção da empresa vai começar a processar o pagamento dos respectivos salários, portanto, respeitantes ao mês de abril. Exato. Não terão algum desconto relativamente a estes salários? Bom, o que até aqui negociamos é que, pelo menos que se observe o que vem prescrito no artigo 123. Neste artigo fala de
75% no primeiro mês, segundo mês 50% e terceiro mês 30%. Mas não serão pagos todos de uma única vez. O pagamento será faseado. Será faseado porque a empresa não reúne condições de pagar tudo de uma única vez a todos os trabalhadores. Chegada a hora de divulgar o acordo alcançado, Evanildo, representante sindical dos trabalhadores da empresa, foi vaiado pelos seus colegas por não concordarem com a decisão tomada. Só por enquanto eles vão pagar 50%. Os 25% eles vão pagar em outros meses, em parcela. Porque pagar todos, 75%. Nesse caso eu não posso fazer nada. Nesse caso não posso fazer nada. Nesse caso eu não posso fazer nada. Uma outra é de que segunda-feira deverão retomar as suas atividades. Daniel Matiris, TV Sucesso, Cidade da Beira. De Sofala, vamos a Tete, onde vendedores do mercado Canungala queixam-se de falta de recolha de resíduos sólidos pela idilidade. Falta de regularidade na recolha de resíduos sólidos no mercado Canungola deixa os vendedores revoltados com as autoridades municipais. Mesmo com cheiro nauseabundo, os vendedores dizem não ter outra alternativa para o seu sustento. Estamos a vender no lixo mesmo, água a cheirar, mas conselho não consegue ver o município, pelo menos olhar a população, de jeito que estão a viver. Cobrar taxa de lixo 20 meticais, mas não conseguem recolher lixo. Varer o pátio dele que nós tentamos para vender. Isso tenho muita preocupação mesmo, porque a doença vem por aqui. Esse lixo vem 3 dias para sair, 3 dias. Agora não está de dar, só carrega esse contentor e deixa isso embaixo. Você vai dar esse lixo todo, lixo para a pessoa vender bem. Fica cheiro, muito cheiro. A pessoa não passa de gramar esse lixo. Já esses vendedores lamentam a morosidade na recolha de lixo e pedem quem tem o direito para resolver esta situação no mais rápido possível. Passou uma semana, ele levou, até agora, contente está aqui, de lixo. A pessoa também está aqui, está a vender. Estamos a pedir favor do município tirar esse contentor e arranjar o sítio para pôr esse contentor. Outra inquietação é levantada por Orlando, que é alfaiate, diz que o acúmulo de lixo afugenta clientes e compromete a sua receita diária. Temos de 5 anos a 6, a 7, a 8. Mas onde eu estou por cozer, os bracos andam a me fugir sobre a lixo. Eu diariamente quando venho cá por trabalho, chego em minha casa, estou até 7 seguidores. Vejam lá sozinhos as lixos da maneira que estão cá. Os clientes andam a me embalar. Sobre de quê? Lixo. Veja lá a costura que eu tenho, esse tal me pertence. Mas sempre é batido. É normal isso. Importa referir que, mesmo com o excesso de lixo que se verifica no mercado Canungola, os munícipes continuam a procurar produtos da primeira necessidade para seu consumo. Agricultores das margens do rio Zambeze mostram-se preocupados com hipopótamos que devastam culturas diversas em Tete. Na cidade de Tete, hipopótamos do rio Zambeze devastam culturas diversas, deixando camponeses com perdas enormes de produção agrícola. Devido à gravidade de estragos causados pelos hipopótamos, os camponeses estão a prever prejuízos incalculáveis nos resultados da safra agrícola em curso. Aqui começou em 95, de produção, milho, alface, tomate, cenoura, muitas coisas. Muitas vezes tenho costuma ter problema, né? Às vezes quando vou em produção assim, às vezes eu costumo ver bichos estragar essas verduras. Às vezes, por exemplo, assim, esse milho quando crescer, depois de prepararmos, costuma sair à noite, enquanto nós estamos em casa. Ele quando sai, costuma invadir mesmo todo esse machado. Por exemplo, ano passado não aproveitou por causa de hipopótamo. Estamos aqui há 3 anos. Este é o 3º ano a gente fazer trabalho aqui. Antes fazíamos lá fora nos distritos. Só como já a idade já não perdoa, sabemos muito bem. O perigo aqui é crocodilo e hipopótamo. Mas crocodilos ainda não usaram. Só que o hipopótamo chateia muito.
Por exemplo, no ano passado não tiramos quase nada. Noutro desenvolvimento, os camponeses pedem apoio ao governo para garantir insumos agrícolas. Já vamos a pensar ir aí na agricultura a pedir, só para vir afugentar, não? Como matar, não proíbe, não pode matar, mas pelo menos afugentar. Contudo, os agricultores dizem que, apesar desta preocupação que lhes deixa sem sono, conseguem com esta prática sustentar as suas famílias. Consigo construir casa, as crianças estão indo na escola a estudar por causa desse machambeiro mesmo. Tenho os animais que estão aí no mato, tem muita coisa. Até às vezes eu costumo ajudar a família também quando chega em casa. Tenho ideia para ir fazer outra machamba fora de água. Às vezes aqui quando chove, às vezes não consegue trabalhar, mas esse tempo mesmo é tempo para trabalhar. Recorde-se que o milho, cana-de-açúcar, cebola, tomate, entre outras culturas de rendimentos, são desenvolvidas nas margens do rio Zambeze, na cidade de Tete. Com imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias, a partir de Tete, para TV Sucesso. Com esta nota, retomamos com o cenário dos impactos da Covid-19 no país. O sociólogo Adelino Tomás alerta que algumas práticas culturais podem comprometer a luta contra a Covid-19 no país. A Covid-19 é uma realidade no território nacional. Aliás, a cada dia que passa, os casos tendem a subir. A região de Afuns, em Cabo Delgado, Maputo Província e cidade são os principais focos. As medidas de prevenção emanadas no estado de emergência estão em curso. Todavia, ainda há uma suposta ignorância derivada de algumas práticas culturais. O sociólogo e docente de antropologia na Universidade SAV, extensão de Machixe, Adelino Tomás, diz que se não forem tomadas medidas urgentes, Moçambique pode registrar uma hecatombe. Muitas das nossas práticas culturais não rimam, digamos assim, com a prevenção que se pretende contra essa doença. Se não vejamos, como me dizia há bocado, as pessoas participam em funerais e não observam o distanciamento de 1,5 metro exigido. As pessoas vão lá em número superior a 20, que é o ideal. Nos nossos mercados, a gente vê que a questão do distanciamento social não acontece, porque de facto aquelas senhoras que lá vendem não têm outras alternativas de sobrevivência, então têm de fato de recorrer ao mercado para vender. Isso então culmina nessa situação de vermos mães aglutinadas entre si e, enfim, a se empurrar, o que de facto pode deflagrar numa situação de eclosão massiva dessa doença. Limar as práticas culturais e costumeiras nas comunidades deve ser um imperativo nas 3 regiões do país, centro, norte e sul. O sociólogo defende que a tarefa é de todos os estratos sociais, com particular enfoque às autoridades comunitárias. Os líderes comunitários têm a missão de, a partir do prestígio que têm, lidar com os seus concidadãos lá nos bairros e nas suas comunidades e explicá-los sobre a perigosidade que esta doença tem. Mas é importante dizer que esta tarefa não se pode limitar aos líderes comunitários. Todos nós temos que estar envolvidos nessa tarefa, porque isto é uma questão de doença pública, é um problema de saúde pública e, portanto, ninguém deve estar à margem disto. Mas, de facto, para enfatizar a questão dos líderes comunitários, eles, pelo prestígio e influência que têm nos seus bairros, precisam de fazer um trabalho permanente, árduo, de convencimento e de persuasão dos concidadãos lá nas comunidades para a necessidade de tomar medidas de precaução a fim de conter a propagação desta doença. Adelino Tomás defende ainda que a sensibilização para que a população abandone as práticas culturais deve ser permanente para evitar com que a Covid-19 não se espalhe nas comunidades. O número de pessoas infectadas pela Covid-19 no país mantém-se em 76 e o número de recuperados sobe de 9 para 10. Gostaríamos de partilhar a existência de mais um caso. A Diretora Nacional de Saúde Pública disse durante a conferência de imprensa sobre a situação da pandemia da Covid-19 que a pessoa recuperada é da província de Maputo. Assim sendo, neste momento, o país conta com 10 pacientes totalmente
recuperados da Covid-19. Gostaríamos de partilhar a existência de mais um caso completamente recuperado. Assim sendo, neste momento nós contamos com 10 pessoas completamente recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19. Gostaríamos de sublinhar que até hoje não temos registro de nenhum óbito relacionado com Covid-19 dentro do país. Marlene disse ainda que até quinta-feira foram testadas 2.076 pessoas suspeitas da Covid-19, das quais 180 nas últimas 24 horas, tendo todas acusado negativo. Dos novos testados, portanto, dos 180 que nós testamos, todos revelaram-se negativos para a Covid-19. E a proveniência destas amostras é a seguinte: 12 são da província do Niassa, 88 amostras são de Cabo Delgado, 11 da província de Maputo, 66 da cidade de Maputo e 3 amostras da província de Nampula. Na ocasião, a responsável falou sobre a necessidade de reforço das medidas de prevenção, alertando que crianças maiores de 2 anos devem usar máscaras em locais de aglomeração. Para as crianças menores de 2 anos, não se recomenda o uso da máscara porque há o risco de ficarem sufocadas. Mesmo as crianças com mais de 2 anos, os acompanhantes, os pais, terão que controlar, porque todo o cuidado é pouco. Diferentemente dos adultos que pode-se amarrar e desamarrar, devido ao risco de sufocação, o que nós aconselhamos é que as máscaras das crianças sejam presas por elástico. E temos que controlar sempre, portanto, os acompanhantes, os cuidadores, os pais das criancinhas, devem controlar sempre a posição da máscara para que ela sempre cubra totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços laterais. O Ministério da Saúde entende que, volvidos 30 dias do estado de emergência, o grau de cumprimento das medidas de prevenção é ainda insuficiente para produzir o impacto desejado. Por isso, apela o envolvimento de todos no reforço ao combate da pandemia da Covid-19. A África do Sul começa a levantar restrições e torna obrigatório o uso das máscaras. Esta é uma nota por conferir após o intervalo. Voltamos dentro de instantes. Não ceda, até já. Coronavírus. Serão 26 mil peças por dia. É nestas alturas que a DSTV ajuda a si e a sua família a manterem-se atualizados com mais canais de informação internacionais e africanos. Levando até si notícias de última hora, a qualquer hora e de onde quer que aconteçam. Reportagens dos 4 cantos do mundo em primeira mão, 24 horas ao dia, todos os dias. Esteja a par de tudo o que se passa no mundo com a DSTV. Uma equipa bem coordenada é uma equipa em constante comunicação. Para ser competitivo e chegar primeiro, é preciso estar sempre conectado, sem limites. Cada negócio tem desafios diferentes e para cada um existe uma solução à medida. Clientes, fornecedores e colaboradores. Para se ter um negócio, é preciso estar sempre disponível. Encontre tudo para ligar o seu negócio. Com os planos PME Bronze, Prata, Ouro e Platina a partir de 11.899 meticais por mês. O futuro é tudo bom. Vamos? Alô pessoal,
Nesta época não existe melhor coisa que ganhar mola sem sair da toca com o Dr. Bowling. Para jogar, precisas apenas de um telemóvel, uma conta M-Pesa ativa e ter saldo no mínimo de 5 meticais. Acerta apenas 3 números de ordem e ganha de 1.500 meticais até 150.000 meticais por hora. E ainda com a chance de ser sorteado 2.000 meticais dos 4.000 meticais garantidos todos os dias. Digita asterisco 150 cardenal, seleciona a opção 6 pagamentos. Digita o código de serviço 900888 com a referência aos teus números da sorte com valor mínimo de 5 meticais. Digita o teu PIN M-Pesa para pagares o teu bilhete ou os números da sorte. Ai, 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 mola 24. Uau! Sabem quem confiar quando mais precisa de proteção para o seu património e investimento, porque imprevistos acontecem. Estamos aqui para garantir o equilíbrio e a segurança da sua vida. Há mais de 10 anos, seguramos, seja o que for, com confiança e responsabilidade. Conte sempre conosco, porque somos a seguradora que segura. Austral Seguros, o seguro que segura. Retomamos com o essencial da informação no Jornal das 13 e desta vez com a página internacional. A África do Sul começa a levantar restrições e torna obrigatório o uso das máscaras. O anúncio foi feito no passado sábado pela ministra dos Assuntos Tradicionais da África do Sul, Nkosazana Dlamini Zuma, numa conferência de imprensa, referindo que a utilização de máscaras será obrigatória sempre que a população pretender sair de casa. De acordo com o ministro do Comércio e da Indústria, Ibrahim Patel, o setor agrícola poderá retomar a sua atividade de forma total, enquanto restaurantes poderão estar abertos para entregas ao domicílio e as minas têm a possibilidade de retomar parcialmente a sua atividade. Apesar do alívio das restrições, a ministra Dlamini Zuma apelou para que a população continue a ficar em casa. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou uma flexibilização gradual das normas de confinamento que vigoram desde 27 de março, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus. Na ocasião, Cyril Ramaphosa afirmou também que a concentração pública de pessoas continuará a ser proibida, à exceção de funerais, mas que o exercício físico vai passar a ser permitido segundo regras de saúde pública restritas a anunciar. Atualmente, no valor mais elevado, o nível de alerta sanitário será reduzido com o objetivo de se retomarem certas atividades. A partir desta sexta-feira, volta também a ser permitida a venda de tabaco, embora o comércio de álcool continue limitado. Em vigor entra também um toque de recolher obrigatório entre as 20 horas e as 5 horas, sendo que os trabalhadores considerados essenciais não serão afetados por esta medida. António Guterres critica a falta de liderança na resposta ao novo coronavírus e a escassa solidariedade. Estou particularmente preocupado com a falta de solidariedade com os países em desenvolvimento na resposta à pandemia do novo coronavírus, que pode estender-se como um incêndio, e na resposta aos dramáticos impactos sociais e econômicos, disse Guterres durante uma conferência de imprensa virtual. O secretário da ONU lamentou que os dirigentes do G20 tenham recusado a sua proposta de estabelecer um mecanismo de coordenação das suas ações em resposta à doença e estejam a atuar cada um por seu lado, o que cria o risco de o vírus não desaparecer, mas sim que passe de um lado para o outro. Questionado sobre essa alegada falta de liderança internacional, Guterres considerou evidente que há uma carência e que a comunidade internacional está dividida no momento e que seria importante mais do que nunca estar unida. A China, onde se iniciou o vírus, e os Estados Unidos da América, a grande potência global e o país mais afetado, mantém um duro confronto a propósito do novo coronavírus, que impediu grandes iniciativas mundiais e que se tornou claro no Conselho de Segurança da ONU, onde as suas diferenças têm impedido até agora a aprovação de uma resolução sobre a pandemia. A este propósito, Guterres recordou que a relação entre as grandes potências é nos dias de hoje muito disfuncional, o que complica a tomada de decisões no Conselho.
O dirigente da ONU defendeu a necessidade de que todos os Estados, mas sobretudo os mais poderosos, sejam capazes de alcançar consensos para atuar de forma efetiva, tanto no âmbito sanitário como quanto aos desafios de paz e segurança que a pandemia coloca para que exista uma recuperação adequada. O primeiro-ministro russo anunciou que contraiu o novo coronavírus e suspende temporariamente as suas funções. Michutin, que está no poder desde janeiro, entregou provisoriamente o cargo ao vice-primeiro-ministro Andrei Belozov, mas explica que continuará a acompanhar as questões mais importantes, uma decisão que Putin já validou. Na Rússia, o primeiro-ministro supervisiona diretamente as questões econômicas e responde perante o presidente. A Rússia, que prolongou o confinamento geral até meados de maio, ultrapassou os 100 mil casos de contaminação e já registrou mais de 1.000 mortes com a Covid-19. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infectou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Está tudo dito no Jornal das 13. A todos os trabalhadores, feliz dia. E a todos, apelamos que continuem a cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19. Obrigada pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.